Amados irmãos, eu confesso que quando o Senhor me revelou essa palavra, no momento em que Ele me revelou essa palavra, eu disse: Senhor, tem um mistério aí. Tem um mistério nesse pequeno trecho, porque é evidente que na última parte, na parte B do versículo, perdão, na parte C, tá? Na terceira parte desse versículo de número 3, faz menção clara à tentação de Jesus. Acho que todos perceberam, não é verdade? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ou, segundo a minha tradução, que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Segundo a minha tradução, que é a Nova Almeida atualizada. E é óbvio que nós percebemos logo de cara o que Deus ele vem falar. E direcionando para Mateus capítulo 4, versículo de número 4, que é onde Jesus ele é tentado. E claramente Jesus ele rebate aquilo que Satanás colocou, né? Ordene que essas pedras se transformem em pães, né? E ele lança claramente essa passagem: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Só que é maravilhoso nós olharmos para isso, porque naquele momento Jesus ele usou a palavra de Deuteronômio 8 para rebater Satanás, né? Ele usou uma palavra do Antigo Testamento, né? E que, diga-se de passagem, poucas pessoas conhecem esse trecho e o que exatamente o Senhor quis dizer. O que exatamente o Senhor Jesus ele quis dizer no momento que ele rebateu para Satanás aquilo que Satanás ofereceu para ele. Exatamente o que Jesus ele quis dizer, né? O que nós vamos olhar nesse momento é com uma ótica bem mais aberta. Nós vamos abrir a nossa mente, ampliar nossa visão de reino e entender que o que Jesus falou tem mais a ver conosco do que nós podemos imaginar. Tem mais a ver com o que nós vivemos hoje do que nós poderíamos imaginar. Porque se nós formos fazer uma leitura muito básica de Mateus 4, justamente da tentação do Senhor, nós vamos simplesmente olhar para Jesus rebatendo Satanás com a palavra. Então Satanás, ele usa a palavra e Jesus, ele rebate com a palavra. Para que não exista argumentos, para que não exista acusação perante o Senhor naquele momento. Ele mostrando que ele era Deus, que ele era Rei e Senhor, ainda que fosse provado ali no deserto. Bom, logo de cara, eu posso dizer para você que Jesus ele está fazendo uma clara menção àquilo que o povo saiu do Egito, recebeu do Senhor. Jesus ele está fazendo uma clara menção, uma nítida menção daquilo que o povo que saiu do Egito e recebeu do Senhor no deserto. Porque nós iniciamos o versículo de número 3 falando: Ele humilhou vocês. Parece meio contraditório, como é que, né, Deus vai lá e humilha, sendo que eles já estavam sendo humilhados ali no Egito? Ele humilhou vocês. E ele diz mais: ele os deixou passar fome. E ele termina essa passagem dizendo: ele os sustentou com o maná. Então são 3 pontos: humilhação, fome e maná. Lembre-se de algo, especificamente dessa passagem, que o povo que estava saindo do Egito, eles não conheciam a Deus como nós conhecemos. Uns poucos ali no Egito clamaram e Deus escutou. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi a súplica do meu povo. Não foram todos, porque alguns que saíram, que entraram no Egito com Jacó, esses verdadeiramente conheciam o Senhor por Jacó, por Abraão, por Isaac, e por Jacó e por José. Mas as gerações foram morrendo, os faraós foram morrendo, e ali nasceu uma geração escrava, que não conhecia a liberdade e não conhecia o Senhor. Então nós vemos aqui o que Deus ele vem falando logo no primeiro ponto: lembrar de tudo que Deus fez, seja bom, seja ruim. Porque se for bom, foi de Deus. Se foi ruim, não foi de Deus? Foi permissão do Senhor. Deus permitiu.
Tudo aquilo que o povo estava passando tem relação com aquilo que Deus estava preparando de melhor para eles. Tudo fazia parte do plano de salvação e de transformar Israel como uma nação, como um povo separado, um povo eleito pelo Senhor. Tudo isso fazia parte. Então, lembrar de tudo que o Senhor fez, de bom ou de ruim. Então eu vou fazer uma análise, uma exegese bem direta, já trazendo a introdução, o desenvolvimento já direto para nós. Será que quando nós olhamos para esse ponto, porque quando nós olhamos para Deuteronômio 8, ele já inicia, o versículo primeiro inicia: tenham cuidado. A palavra Deuteronômio quer dizer segunda lei, mas não segunda lei como se a primeira tivesse sido abolida, não. É uma lei que foi escrita, é como se trouxesse a lembrança aquilo para o povo. É uma segunda lei, é isso que quer dizer Deuteronômio. E eu quero que você analise toda a relação entre o livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, que é a confirmação da lei, e Jesus Cristo, no momento em que ele fez a ceia, em que ele diz: eu sou a nova aliança, porque ele inicia o versículo primeiro dizendo: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que lhes ordeno. Se ele é a nova aliança, o versículo de número 2 diz: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto. E o versículo de número 3, ele faz menção: ele humilhou vocês, os deixou passar fome e sustentou vocês com o maná. Eles não conheciam o maná. Jesus, ele vem dizendo: eu sou o pão que veio do céu, eu sou o maná que veio do céu. No versículo de número, preste atenção, no versículo de número 6, ele diz assim: guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem em seus caminhos e o temam. Parece uma tempestade de pensamentos, né? É uma tempestade de ideias, são muitas informações, mandamentos, lei, mas você vai já entender como isso tem mais a ver conosco, como eu falei, do que você pode imaginar, do que eu posso imaginar. Porque quando nós olhamos justamente para esse começo, em que ele faz referência à tentação de Jesus no deserto, ele está simplesmente mostrando em 40 dias o que o povo deveria ter vivido no deserto. Não deveria ter sido 40 anos. Por causa da obstinação, eles passaram 40 anos, um ano para cada dia que eles iriam atravessar o deserto. E Jesus Cristo ali na tentação, porque eles foram tentados no deserto. O povo que saiu do Egito foi tentado no deserto. Ele disse a si mesmo: agora em mim, quem entrar no deserto, esse vai sair muito rápido. Ainda que passe 40 dias, aleluia, em mim, em Cristo, esses alcançarão a vitória, alcançarão o milagre, ainda que esses botem o pé, aleluia, no deserto, caminhem no deserto. Aqueles que creem em mim, assim como eu alcancei vitória sobre Satanás, esse alcançará a vitória sobre Satanás também. Aleluia, louvado seja Deus. Mas sabe o que acontece? Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, e ali Miriam cantou louvores, não foi? Miriam e todo Israel cantaram louvores pelos feitos de Deus. Eu imagino ali ele jurando amor e fidelidade a Deus eterna. Mas nós conhecemos quem foram aqueles que saíram do Egito. E tem um ditado de muitos pregadores que falam que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu deles, porque eles desejaram voltar. E aí é que entra uma nova análise para você e para mim. Uma nova análise. Muitos dizem que dão a vida por Jesus. Bate no peito: eu dou a vida pelo Senhor. Mas na primeira prova, nega o Senhor com as suas ações, igual Pedro negou. Na primeira luta, na primeira tentação, na primeira prova, no primeiro pisar no deserto, nega Jesus com suas ações, igual como Pedro negou.
igual como Pedro o negou. Sabe por quê, meus irmãos? Nós ouvimos muito falar, deserto não é para crente morrer. Deserto é para crente ser forjado. Deserto é para crente ser trabalhado no coração. E foi exatamente isso que Deus fez com o povo que saiu do Egito. Mandou para o deserto para prestar culto, para que ali, diante da fome, da escassez, eles clamassem ao Senhor. E sabe o que acontece? E isso que eu vou falar para você agora é o próprio Senhor falando com você. Aleluia. É justamente o que acontece quando nós pisamos no deserto. É justamente o que acontece quando nós botamos o nosso pé no deserto. Quando diante de nós vem as lutas, as situações em que nos põe à prova, para saber se nós vamos clamar ou se nós vamos murmurar, para saber se nós vamos clamar e louvar a Deus, ou se nós vamos simplesmente dizer: o Senhor nos trouxe para esse deserto para morrer, é melhor que nós tivéssemos ficado lá no Egito. Muitos hoje olham para Deus assim, como uma moeda de troca. Deus, me dá que eu te sirvo. Me dá e pode me chamar de servo. E não é assim que funciona. A provação no deserto mostra quem de fato nós somos. A prova que nós passamos no deserto mostra quem de fato nós somos e o que tem dentro do nosso coração. É para isso que serve o deserto. Vocês lembram de Coré, Abirão e Datã? Foi tragado pelo deserto por causa de toda a murmuração. E outros que ali se levantaram contra Moisés. Você lembra dos filhos de Abraão que levaram fogo estranho perante o Senhor e ali o Senhor extirpou ele? E Arão não poderia nem ao menos chorar pela morte dos seus filhos, porque colocaram à prova o Senhor teu Deus, colocaram à prova o Senhor a qual eles serviam. Será que isso não faz menção àquilo que Jesus passou no deserto 40 dias? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque vejam bem, meus irmãos, mais uma vez eu digo, falo para você que nos acompanha pelas redes sociais, o deserto que você e eu passamos, o deserto que muitos crentes podem passar, é justamente para mostrar quem nós somos, é para mostrar de fato quem nós somos, se nós vamos rebater Satanás na prova, ou se nós vamos murmurar contra o Senhor pela prova, se nós vamos murmurar por aquilo que temos, ou se nós vamos dar glória a Deus como Jó deu. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje a palavra na oração aqui caiu em Jó, em que Deus falava para Jó, já no final da sua prova: fui eu que fiz tudo, eu sou criador de tudo, o homem não pode absolutamente nada. Se Deus coloca na prova, Ele tira da prova. Aleluia. Se Deus Ele coloca na prova, Ele é o Deus que tira da prova. Aleluia, aleluia, aleluia. A prova revela quem nós somos de fato, quem nós somos. Agora preste bem atenção. Quando a prova passar, será evidenciado quem nós fomos no meio dela. Quando a prova passar, e ela vai passar, e ela passa, ela tem começo e fim. Quando a prova passar, aleluia, nós devemos lembrar, preste atenção, de tudo que Deus fez e tem feito por nós.
Nós devemos bater no peito e não esquecer do Senhor da bonança. Quando nós entrarmos na nossa terra prometida, quando o milagre de Deus acontecer, não esqueça quem é Deus na sua vida. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Juízes, capítulo de número 2. Josué tinha morrido, Caleb tinha morrido, uma nova geração se levantava ali em Israel. Sabe o que aconteceu? Deus envia um anjo para repreender o povo. Deus enviou um anjo para repreender o povo. Sabe por quê? Passaram todos aqueles anos pelejando pela terra prometida e esqueceram de formar aquela próxima geração que seria levantada para adorar o Senhor. Eles se preocuparam tanto em separar terras, em vencer aqueles que estavam ali, em tirar aquele povo pagão da terra que o Senhor entregou a eles, que eles esqueceram de preparar as próximas gerações de adoradores que estariam ali, aleluia, liderando Israel. E quando nós vemos isso, nós olhamos para Juízes capítulo de número 2, vem para nós mais uma reflexão. Quão grande é a nossa responsabilidade pelas próximas gerações que serão levantadas de pregadores, de homens e mulheres que serão levantados, aleluia, para servir a Deus. Quão grande é a nossa responsabilidade. Lembre-se que o nosso deserto só irá acabar dependendo da nossa fidelidade a Deus. Pode durar 40 dias ou pode durar 40 anos. Vai terminar, mas vai depender da nossa fidelidade a Deus. Vai depender de como nós somos perante o Senhor. E se nós estamos preparando de maneira correta a próxima geração que será levantada, de homens e mulheres, de adoradores ao Senhor. Aleluia. É nossa responsabilidade. Responsabilidade. E eu quero dizer para você que naquele momento de Juízes 2, em que Deus ele repreende o seu povo por causa daquilo que eles não aprenderam quando estavam entrando na terra prometida, eles não aprenderam, muitos ali foram repreendidos, muitos ali pereceram por causa justamente que eles deixaram de honrar ao Senhor. E lembre-se que Deus ele fala várias vezes em Deuteronômio 8, tenham cuidado, lembre-se de todo o caminho, humilhem-se perante o Senhor, aleluia, porque Ele sustenta vocês, Ele mostra claramente, aleluia, e o final do versículo de número 3, Ele deixa bem claro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, aleluia. O que Ele está dizendo? Que o alimento Deus Ele vai preparar, mas o caminho justo vem dos lábios dele para a tua vida e para a minha vida. O alimento material Ele vai prover na tua vida, mas o caminho da vida eterna, aleluia, vem dos lábios dele para a tua vida e para a minha vida. Aleluia, aleluia. Versículo de número 6, guardem todos os seus mandamentos. E ali o povo vivia quebrando a aliança, vivia quebrando. E interessante que Jeremias 31, versículo de número 33, Deus ele vai usar o profeta, aleluia, para dizer, haverá um dia, aleluia, aleluia, haverá um dia em que eu farei uma aliança inquebrável, glória, e essa aliança não será feita na carne, mas será feita no seu coração, será feita no coração do homem, em que jamais poderá ser quebrada. Sabe o que eu entendo? Aleluia, analisando essa passagem de Jeremias 31, 33, que ainda que nós olhemos, aleluia, e olhemos para uma situação em que nos causa muita dor, eu não quero isso para a minha vida, não tem nada que vai tirar você da presença de Deus, não tem nada que vai tirar de você a promessa a qual Deus derramou sobre a tua vida, aleluia, porque a aliança foi feita no teu coração, a aliança é perfeita, ela é inquebrável, aleluia, aleluia. E o que eu vejo, o que eu enxergo, louvado seja Deus, o que eu enxergo no momento que nós colocamos a planta dos nossos pés no deserto, Deus ele já tem vitória certa para você. Porque se eu entro no deserto, é porque o deserto tem fim.
Se tem um começo, ele tem fim. E no final do deserto tem vitória em Cristo para a tua vida. Você não entendeu? Se eu boto meus pés num deserto, porque assim o Senhor permitiu, é porque o início do deserto, aleluia, foi determinado por Deus, e o fim desse deserto foi determinado por Deus para a tua vida, para que tu alcance a vitória em Cristo Jesus, aleluia. Aí vem o peso da responsabilidade sobre nós. Lembra que foi falado agora há pouco? No deserto vai mostrar quem nós somos. Na prova vai mostrar quem nós somos. E o objetivo dessa prova é justamente para que as próximas gerações sejam abençoadas pela tua vida. Lembra o que aconteceu com Jesus? E o quanto nós fomos abençoados e alcançados? Quantas gerações foram abençoadas pelo sacrifício de Jesus, pela prova que ele passou ali no deserto? Quantas gerações foram abençoadas? Glória a Deus! Pois bem, para a tua vida e para a minha vida também não é diferente. Através dessa prova, e vai evidenciar quem é Jesus na tua vida. Quem é você, quem sou eu verdadeiramente nesse deserto, aleluia. A bênção, ela tem uma data certa para ser entregue para a tua vida no momento que nós sairmos desse deserto, desse vale, aleluia. E através dessa bênção que vai chegar para a tua vida, aleluia, creia, a bênção vai chegar para a tua vida, gerações serão abençoadas pela tua vida, aleluia. Pode ser teus filhos, pode ser teus netos, aleluia, pode ser até a quarta geração, como diz a palavra do Senhor, até a quarta geração daqueles que temem ao Senhor serão abençoadas, aleluia. E consequentemente, meus irmãos, a igreja será abençoada. A igreja que passa junto pelo deserto, ela sai junto do deserto, ela é abençoada junto na terra prometida. Olhe como o povo entrou e veja como o povo saiu. Olhe como o povo entrou no deserto, veja quanta tribulação e provas eles passaram, e veja como eles saíram do deserto, e como bênçãos foram entregues a eles, aleluia. A prova revela a situação do seu e do meu coração. Essa prova revela como está o nosso coração. E ele nos faz lembrar algo fundamental. Fundamental. Diante daquilo que Jesus passou no deserto, para mostrar que nele nós teremos vitória. Sabe o que ele nos lembra? Que em tudo, absolutamente tudo, em absolutamente tudo, Deus ele requer de nós a obediência. Deus ele requer de você a obediência, aleluia, porque aqueles que obedecem ao Senhor, eles alcançarão a vitória. Esses que, aleluia, obedecem ao Senhor, eles alcançarão os milagres. Assim como Jesus pisou na cabeça de Satanás, Satanás bateu em retirada, porque com a palavra, aleluia, ele foi expulso ali, daquela provação, daquela tentação. Da mesma forma, é na tua vida e na minha vida, aleluia, através da obediência, através da fidelidade a Deus, através da entrega ao Senhor, Deus ele vai entregar a vitória para a tua vida. Creia, igreja, em nome de Jesus, aleluia. Salmos 33 verso 4: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Ele é fiel em tudo o que faz. Eu quero trazer uma menção para você em Romanos capítulo de número 3, e o versículo de número 3, que ele vai dizer exatamente assim, Romanos 3:3. Olha o que diz a palavra do Senhor. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? É uma pergunta. De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro, todo humano mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Você entendeu a vitória que Deus quer entregar para você?
Você entendeu a vitória que o Senhor quer entregar para você? É diante da palavra, é diante da verdade, é diante da entrega, é diante daquilo que Deus Ele colocar diante de você, aleluia, é que você vai alcançar a vitória, é que você vai alcançar o milagre, aleluia, no nome de Jesus. Prova é para crente vencer, prova é para crente alcançar a vitória, aleluia. Olha o que fala em Tiago 1:2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes faltem nada. Provação é para forjar caráter de crente. Provação é para forjar o coração de crente. Provação é para que crente seja exaltado pelo Senhor no final da provação. Versículo de número 12 de Tiago 1 vai dizer: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia! Coroa da vida é entregue para aqueles que amam o Senhor e aqueles a qual o Senhor ama, porque provação tem início e provação tem fim. Como é que está o teu coração e o meu coração? Como é que está o nosso coração perante o Senhor? Será que nós temos permanecido firme, ou na primeira prova evidencia o que tem no nosso coração? Nós murmuramos, nós questionamos, nós queremos voltar para o Egito, ou nós estamos firmes ali? Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Esse deserto vai ter um fim, essa prova vai ter um fim. Será que nós estamos suportando como já suportou? Amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas não amaldiçoou o seu Deus. Muito pelo contrário, ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Como é que nós estamos perante a prova? O que está saindo de nossos lábios? O que está saindo? O que está saindo? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se tem amargura, vai sair amargura. Agora, se tem adoração, dos lábios vão sair adoração. Se tem adoração pelos lábios, aleluia, vai sair adoração, ainda que passe pela prova, ainda que esteja passando pela luta, aleluia. Jesus no deserto adorou. Jesus no deserto adorou, e Ele decretou a nossa vitória ali no deserto, o início da nossa vitória. E foi decretado ali na cruz do Calvário. Foi decretado. E como nós estamos perante o Senhor? Como nós estamos perante o Senhor? Não tem coisa melhor, meus irmãos, que nós dobrarmos o nosso joelho diante da provação que nós estamos passando. E dependendo do tempo, independente do tempo, não tem coisa melhor que nós recebermos a resposta do Senhor. Não tem coisa melhor, porque ali nós estamos vendo que Jesus, Ele está conosco. O quanto o Senhor está conosco, o quanto o Senhor, Ele mostra o seu poder para a nossa vida. Aleluia. Porque deserto, quando nós estamos passando, a gente acha que está sozinho. Achamos que estamos sós. E nós vamos orar e dobrar nossos joelhos e clamar. E o que acontece? Ali no deserto o Senhor responde. E Ele mostra para você e para mim que nós não estamos sozinhos nesse deserto. Ele está conosco caminhando nesse deserto. Ele está com você e comigo caminhando nesse deserto. Aleluia. E se estiver saindo de nosso coração, pelos nossos lábios, murmuração, Deus, Ele quer trabalhar na sua vida e na minha vida. Deus, Ele quer trabalhar ainda mais na tua vida e na minha vida. Que nós sejamos fiéis até o fim, entrando no deserto, não querendo voltar para o Egito, mas caminhando, olhando para frente, rumo à terra prometida, rumo à bênção, rumo ao milagre. Aleluia. Porque ainda que dure, aleluia, um pouco de tempo, aleluia, Deus, Ele diz
diz que no final virá a bênção, aleluia, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É para a vida de crente, é para a vida de servo, é para aquele que adora e não murmura, é para aquele que adora ao Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus.